Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Kézia, professora de Física. Na aula de hoje, vamos estudar sobre o lançamento horizontal. Vamos lá? Temos então, que o lançamento horizontal, ele ocorre quando jogamos ou lançamos um objeto horizontalmente a partir de uma certa altura. Vejamos aqui então a trajetória que o corpo ele percorre, certo? Quando ocorre o lançamento horizontal. Quando lançamos então, horizontalmente um corpo com velocidade inicial vértice zero, temos que o seu movimento ele pode ser decomposto em dois. No eixo x, certo? Um na horizontal e o outro no eixo y, na vertical. A orientação da trajetória ela não é obrigatória, ela é arbitrária. Porém, vamos considerar, certo, essa trajetória voltada para baixo. Sendo assim, teremos valores positivos para a aceleração da gravidade, certo? E também teremos uma altura inicial, y0 igual a zero, certo? E a altura final do corpo, a altura h, será igual a y. Observando aqui também a nossa trajetória, percebemos que o lançamento horizontal torna-se, então, um caso particular para o lançamento oblíquo. Mas, nesse caso, teremos, então, um ângulo alfa igual a zero. Como falei anteriormente, esse movimento ele foi dividido em dois. Na horizontal, percebemos, então, que a velocidade ela é constante durante todo o movimento. Então, a velocidade no eixo x ela é constante em todo o movimento e sendo ela igual à velocidade inicial. Então, dizemos que v0x é igual a v0, que por sua vez é constante. Já na vertical, no eixo y, a velocidade do corpo, certo? Ela aumenta no decorrer do tempo, pois no eixo y, este corpo estará sob a ação da gravidade. Sendo assim, a velocidade inicial na vertical, ela é nula, certo? Portanto, v0y é igual a zero, beleza? Temos também, assim, uma curiosidade a respeito do lançamento horizontal. Galileu, ele realizou uma experiência deixando cair, certo, um corpo verticalmente e outro, no mesmo instante, do mesmo local, ele realizou um lançamento horizontal. O que foi que ele obteve como resultado desse experimento? Ele observou o seguinte, que os dois corpos, eles caíram ao mesmo tempo. Logo, o tempo de queda, certo? Logo, o tipo de lançamento, ele não interfere no tempo de queda, pois os dois levaram o mesmo tempo para atingir o solo, tanto o que estava em lançamento horizontal quanto o que estava em queda livre. Temos aqui um exemplozinho prático, certo? A respeito do lançamento horizontal. Um avião, deixando cair um objeto, uma bomba. Observamos o seguinte, que se tomarmos como referência o solo, certo? Essa trajetória será de uma semi-parábola. Já se tomarmos como referencial um ponto no avião, teremos aqui uma trajetória retilínea. Esse caso nos faz retornar ao que estudamos lá na cinemática no início do ano, onde dizíamos que o formato da trajetória, onde dizíamos que a trajetória dependerá do referencial adotado. Temos então, aqui para o lançamento horizontal, as componentes da velocidade inicial. Como falei anteriormente, a velocidade inicial, v0x, será igual a v0,
que por sua vez será constante e diferente de zero. Já no eixo y, teremos uma velocidade inicial nula. As componentes verticais, certo? Do meu lançamento horizontal são y, né? Igual a meio de gt ao quadrado. Professora, cadê o resto da função horária dos espaços? Olha, veja bem, já temos aqui a velocidade inicial na componente y igual a zero. Sabemos, né, que se a trajetória ela está orientada para baixo, a altura inicial também é igual a zero. Portanto, né, temos aqui y igual a meio de gt ao quadrado. Temos também a velocidade no eixo y, Vy, certo? É igual a g vezes t, onde t é a aceleração da gravidade. Já na nossa componente horizontal, temos aqui x igual a v inicial vezes t. Essa função horária aqui nos permite calcular o alcance máximo desse corpo, certo? Percebam, né, que ele saiu aqui de um espaço inicial x0, estando ele a uma certa altura h, e, né, ao percorrer toda a sua trajetória, ele chegou até um espaço final x. Sendo então, né, aqui mais uma vez, a V0, vértice 0x, a componente da velocidade inicial no eixo x, igual à velocidade inicial, que por sua vez é constante e diferente de zero. Em qualquer instante deste movimento, desse lançamento, por exemplo, se considerarmos o instante em que o corpo ocupa esta posição aqui, certo? Demonstrada na trajetória, temos que, né, o vetor velocidade será igual a velocidade, o vetor velocidade no eixo x, mais a velocidade no eixo y. Colocando esta equação em módulo, temos então que v ao quadrado é igual a v índice x ao quadrado, velocidade no eixo x ao quadrado, mais a velocidade no eixo y ao quadrado. Agora, vamos fazer a correção da atividade que ficou da aula passada? Esta atividade, né, foi deixada para vocês no dia 3/6 e está no livro de vocês na página 23. Vamos lá? A questão 4 diz: um projétil é lançado numa direção que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. No ponto de altura máxima, o módulo da velocidade do projétil é de 10 metros por segundo. Considere a resistência do ar desprezível. Ele pede então, né? Determine o módulo da velocidade de lançamento em metros por segundo. Temos aqui a trajetória, certo? Deste projétil. Ele diz, né, que no ponto da altura máxima, o módulo da velocidade do projétil é de 10 metros por segundo. Sabemos que, quando o corpo ele ocupa a altura máxima, a sua velocidade em y é igual a zero. Portanto, né, temos que a componente da velocidade inicial no eixo x é igual à velocidade inicial cosseno de alfa. Quem é essa velocidade aqui na componente x? 10. Então, 10 é igual à velocidade inicial vezes o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus é conhecido, é um ângulo notável. Logo, né, temos que 10 é igual a V0, certo? Vezes raiz de 2 sobre 2. Fazendo menos por extremos, temos então que 2 vezes 10, 20. 1 vezes velocidade inicial, raiz de 2, dá raiz de 2 vezes a velocidade inicial. Portanto, né, temos aqui que a velocidade inicial será igual a 20 dividido pela raiz de 2. Sabemos que não podemos deixar essa raiz quadrada no denominador. Então, vamos racionalizar o denominador. Temos aqui, né, 20 vezes raiz de 2, 20 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá
2. Portanto, temos que a velocidade inicial é igual a 20 raiz de 2 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Logo, né? O módulo da velocidade de lançamento em metros por segundo será igual a 10 raiz de 2 metros por segundo. Na letra B, ele diz, né, para que a gente determine a posição do projétil, certo? No instante 1 segundo. Vamos lá? Temos aqui, né, no eixo X, x igual a x0 mais velocidade inicial vezes o tempo. Substituindo os valores, temos então x igual a 0 mais 10 raiz de 2 vezes 1. No eixo X, certo? A posição que esse projétil ocupa no instante 1 segundo é igual a 10 raiz de 2 metros. E no eixo Y? Temos então, né, a componente da velocidade inicial no eixo Y. Velocidade inicial 10 raiz de 2, seno de 45 graus. Seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Temos então aqui, né, 10 raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2, 1. Logo, né, a velocidade, a componente da velocidade inicial do eixo Y é de 10 metros por segundo. Mas ele não pede essa velocidade, ele quer saber a posição do projétil no instante 1 segundo. Portanto, né, utilizando a função horária y igual a y0 mais velocidade inicial no eixo y, a componente inicial da velocidade no eixo y, vezes o tempo, menos meio de gt ao quadrado. Substituindo os valores na fórmula, temos então que y é igual a 0 mais 10 vezes 1 menos meio de 10 vezes 1 ao quadrado. 10 vezes 1, 10. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 10, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, y será igual a 10 menos 5. 10 menos 5, eu tenho aqui que o projétil, né, quando o instante for 1 segundo, ele no eixo y vai estar na posição 5 metros. Portanto, a posição do projétil será em 10 raiz de 2 e 5. Na questão 5 temos, olha, um gafanhoto adulto pode saltar horizontalmente até 0,80 metros com um ângulo de lançamento de 45 graus. Desprezando a resistência do ar e a força de sustentação aerodinâmica sobre o gafanhoto, calcule quantos décimos de segundo ele permanecerá em voo. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Temos então, né, a trajetória do gafanhoto saindo aqui de um espaço inicial x0 igual a 0 e chegando até 0,80 metros, sendo que partiu com velocidade inicial v0, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. As informações dadas na questão é apenas, certo, o tamanho do salto, né, o espaço, na verdade, o alcance máximo desse gafanhoto, 0,80 metros, e o ângulo que foi formado, né, a partir do lançamento desse gafanhoto. Temos, então, que as componentes, certo, da velocidade inicial será igual a velocidade inicial cosseno de alfa, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, a componente no eixo x da velocidade inicial é igual a velocidade inicial vezes raiz de 2 sobre 2. No eixo y, o cálculo vai ser semelhante. Por quê? Porque, né, cosseno de 45 e seno de 45 possuem o mesmo valor numérico, raiz de 2 sobre 2. Já achei as minhas componentes para a velocidade inicial. Agora, né, vamos calcular quanto tempo esse gafanhoto ele permanece em voo.
Sendo x igual a 0,80 metros, temos então, né, que x é igual a x0 mais v0x vezes o tempo. X vale 0,8, x0 vale 0 e, né, a componente da velocidade inicial no eixo x vale v0, raiz de 2 sobre 2. Temos então, né, 2 vezes 0,8, 1,6. 2 vezes nada, nada. 0 mais v0 raiz de 2 dá v0 raiz de 2. Isso vezes o tempo. Sendo então o tempo, né, de 1,6 dividido por v0 raiz de 2. Mais uma vez, retornando à questão anterior, não podemos deixar a raiz quadrada no denominador. Então, racionalizando esse denominador, certo? Multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 2, temos que 1,6 vezes raiz de 2 dá 1,6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 1,6 dividido por 2 é 0,8. Temos então, né, que t será igual a 0,8 raiz quadrada de 2 dividido pela velocidade inicial. Aqui, né, chegamos a um caso onde temos duas incógnitas. Eu nem conheço o tempo, muito menos a velocidade inicial. Porém, na nossa componente vertical, certo? Temos aqui y igual a 0, sendo y igual a y0 mais a componente da velocidade inicial no eixo y vezes o tempo menos meio de gt ao quadrado. Substituindo os valores dados e encontrados na questão, já na fórmula temos que y é igual a 0 mais a velocidade inicial vezes a raiz de 2 sobre 2 vezes o tempo menos meio vezes 10t ao quadrado. Porém, né, y também é 0. Então, ficamos com 0 igual a velocidade inicial vezes raiz de 2 sobre 2 vezes o tempo, né, o t aqui, olha o valor de t, 0,8 raiz de 2 dividido por v0. Menos 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 0,8 raiz de 2 sobre v0 ao quadrado. Sendo então, né, tendo então aqui velocidade inicial no numerador, velocidade inicial no denominador, podemos simplificar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, 2 vezes 0,8 dividido por 2. Aqui temos 0,8 ao quadrado dá 0,64. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Velocidade inicial ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado. Temos então aqui 2 no numerador, 2 no denominador. Podemos simplificar. Restando então 0,8 menos 5 vezes 2, 10. 10 vezes 0,64, 6,4. Portanto, né, temos que 0 será igual a 0,8 vezes v, índice 0 ao quadrado, menos 6,4. Passando 6,4 para o outro lado da igualdade, ficamos então com 0,8 velocidade inicial ao quadrado igual a 6,4. Sabemos que esse 0,8 ele está multiplicando, logo ele passará dividindo. 6,4 dividido por 0,8 dá 8. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, raiz quadrada de 8. Não conheço o valor certo para a raiz quadrada de 8, porém, eu sei que 8 equivale, né, a 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4 eu conheço, então fica, né, velocidade inicial igual a 2 raiz de 2. Já tenho o valor da velocidade inicial, vou substituir, certo? Na função encontrada para o tempo e encontrar o tempo em que esse gafanhoto ele permaneceu em voo. Temos então, né, 0,8 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2, velocidade inicial.
tenho raiz de 2 no numerador, raiz de 2 no denominador, posso simplificar. Sendo 0,8 dividido por 2, temos aqui t igual a 0,4 segundos. Ou, melhor dizendo, o gafanhoto ele permaneceu em voo 4 décimos de segundo. Espero que tenham compreendido e até a próxima.